Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula prática usando a plataforma Moodle, né? O ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos acessar a plataforma aí, né? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ativar a edição, como nós falamos na nossa última aula. Nós vamos dar continuidade naquela página que nós começamos a criar os nossos recursos, tá? Só lembrando que na nossa última aula nós criamos o recurso página, o recurso URL, o recurso arquivo, a atividade do tipo chat, do tipo fórum e do tipo tarefa, tá? Hoje nós vamos iniciar uma nova atividade, tá? Atividades, que é do tipo questionário. Como eu falei na nossa última aula, pessoal, o tipo questionário é um tipo bem interessante, porque ele agiliza muito a vida do professor. Nós conseguimos cadastrar as perguntas e as respostas do questionário, nós conseguimos programar essas perguntas e essas respostas e a própria plataforma corrige, ganhando muito tempo com isso, tá? Evitando que você tenha que corrigir algumas atividades. Então vamos lá, vamos começar aqui como o nome do questionário, vamos colocar aqui como exemplo só questionário. Continua seguindo o mesmo esquema das outras, tá? Você pode colocar uma descrição e exibir na página principal. Você pode definir a duração desse questionário. Então, por exemplo, eu vou habilitar para esse questionário começar no dia 6, tá? Por exemplo, 8 horas da manhã, já fica disponível na plataforma. E ele vai encerrar, vou aqui habilitar, automaticamente no dia 13, naquele padrão, né? De 23h59. Ok, pessoal? Uma coisa que eu acho muito interessante é essa questão de limite de tempo. Por quê? O aluno, ele começa a ler as questões e se ele tiver tempo, ele vai pesquisar na internet, ele vai pesquisar no material. E o interessante é que ele abre o questionário e começa a executar as questões. Nas versões anteriores da Moodle, tinha um problema que você... Não é um problema, né? Na verdade, você consegue acessar outras páginas. E existem alguns melhoramentos nas últimas versões em que você consegue bloquear isso. Mas com certeza o aluno vai conseguir uma forma de burlar esse sistema. Então eu acho muito interessante você definir um limite máximo de tempo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 10 minutos. O que vai acontecer? Assim que o aluno iniciar a atividade, vai ter um contador de tempo de 10 minutos, em que ele vai ter aquele tempo para resolver as questões. E aí você tem que entender mais ou menos qual que é a rotina, qual que é o tempo das suas perguntas, a quantidade de perguntas, e tentar definir um tempo justo, para ele não ter tempo de pesquisar em outros lugares. Então é o seguinte, depois que passar esses 10 minutos, quando esse tempo expirar, o que vai acontecer? Aqui tem algumas opções, tá? Tem um período de carência, as dativas vão ser submetidas. Eu acho interessante deixar essa opção padrão aqui. Elas são enviadas automaticamente. Então se você tem 10 questões, ele fez 5, passou os 10 minutos, ele não vai perder as 5 questões que ele fez. As 5 serão enviadas, tá? Com relação à nota, você pode colocar aqui a nota para aprovação e a quantidade de tentativas permitidas. Então, por exemplo, eu fiz uma primeira vez, eu errei. Aí eu vou fazer uma segunda vez, eu vou poder executar o questionário, né? Responder as perguntas mais de uma vez. Então, qual que vai ser o método de avaliação nisso? Na primeira vez eu não fui tão bem, eu vi aonde eu errei, vou fazer de novo. Então, você pode colocar aqui alguma penalidade. Por exemplo, eu quero colocar a média das questões, eu quero colocar a última tentativa, eu quero colocar a nota mais alta. Então, você pode aqui mudar o método de avaliação. Eu normalmente gosto de colocar apenas uma tentativa. Então, quando você coloca uma, tá vendo que o método some, tá? Com relação ao layout, eu acho interessante que você tenha uma pergunta por página, ou seja, o aluno responde uma pergunta, depois que ele responder, ele vai para o próximo, vai para a segunda, vai para a terceira. Se você colocar muitas perguntas numa mesma página, acaba que ele fica perdido, ele começa a ler a primeira,
ele já quer ler a segunda, nem resolveu a segunda. Então, para evitar um pouco de confusão, até para o layout do questionário, eu acho mais interessante cada pergunta numa nova página, tá? Com relação ao comportamento das questões, você pode misturar as questões para evitar que um aluno cole de outro aluno. Qual que é a resposta número 1? É a letra B. Então, ele vai misturar as questões, tá? Aqui são as opções de revisão, vocês não precisam se preocupar muito com isso nesse primeiro momento. E basicamente o que tem de mais importante são essas configurações que a gente acabou de fazer aqui. Obviamente, pessoal, tem muitas outras opções que elas podem ser exploradas posteriormente. Como nós estamos aprendendo agora, eu acho que é melhor a gente fazer o mais simples, tá? Então eu vou salvar e voltar ao curso. Ou seja, você criou aqui o questionário. Mas olha só, você criou apenas o questionário. Você tem que começar agora a criar as questões. Então você clica no questionário, tá? Ele abriu aqui, ó, ele já falou que o questionário é apenas de uma tentativa. Ele vai estar disponível no dia 6. Ele será fechado no dia 13 e terá duração de 10 minutos. Ok? Então nós vamos aqui editar o questionário. Do lado direito, pessoal, tá aqui, ó. A gente colocou que a nota máxima dele vale 10 pontos, tá? E vamos colocar aqui, ó, adicionar questões. Então você pode colocar uma nova questão, ou você pode criar um banco de questões, ou você pode criar uma questão aleatória. Como nós não temos nenhuma questão ainda, vamos começar adicionando uma questão, tá? As questões, pessoal, são esses tipos aqui. Pode ser de múltipla escolha. Se você clicar aqui, ó, na múltipla escolha, ele tem um resuminho. Permite a seleção simples ou múltiplas respostas em uma lista pré-definida. Então você pode explorar aqui, ó, todas as questões. Eu vou explicar para vocês aqui uma ou dois tipos e depois vou pedir para vocês lerem e desenvolvendo outras questões, tá? Então vamos começar aqui pela múltipla escolha, que é a mais tradicional. Então vamos adicionar. Você vai colocar aqui o nome da questão. Vamos dar um exemplo aqui. Jogador de futebol, tá? É um exemplo de uma questão. Qual que é o texto da questão? É a pergunta, né? É o que vem em cima no título da questão. Então, por exemplo, qual o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Essa será a pergunta do seu questionário, tá? Aí, pessoal, a questão do feedback você acertou, é uma mensagem, mas nós não vamos preocupar com isso hoje não, tá? Então, você pode escolher que o seu questionário pode ter apenas uma resposta correta ou pode ter múltiplas respostas corretas. Por enquanto eu vou no tradicional, apenas uma resposta correta, tá? Você pode ter outra opção aqui também. Você pode também misturar as opções. Então, por exemplo, e aí, qual que é a sua resposta do melhor jogador? Pergunta para o colega do lado. O colega do lado fala assim, a minha é a letra B. Ok, mas talvez o seu não é a letra B, porque ele vai embaralhar as perguntas e também vai embaralhar as respostas, tá? Então, vamos lá. As respostas. Então, vamos colocar aqui o primeiro jogador, por exemplo, o Zico. E aqui, pessoal, está a grande questão. Se você colocar nenhum, significa que a resposta está errada. Se você colocar 100%, significa que a resposta está certa. Mas é o 100% se você tiver escolhido apenas uma resposta correta. Se você colocou, por exemplo, múltiplas respostas corretas, então você quer colocar que 2 jogadores são os melhores do mundo, né? São os melhores de todos os tempos, você colocaria 50% para um jogador e 50% para outro jogador. Por quê? Se você tiver lá 4 respostas e 2 estão corretas, se o aluno acertar uma das 2 corretas, ele vai ter 50% da questão. Se ele acertar as 2, ele vai ter 100% da questão, tá? O nosso caso, como é um caso tradicional, a gente vai colocar apenas uma resposta correta, tá? Então, quando o aluno selecionar o nome Zico, ele vai ter 100% da nota, tá? Então, o melhor jogador de todos os tempos para essa questão, então, é o Zico. Vamos colocar outras
opções para ele. Então, a opção Pelé, a nota é nenhum, tá? Se ele marcar Pelé, ele não vai ter nenhuma nota. A opção 3, por exemplo, é Ronaldinho Gaúcho, também como nenhum, que é uma resposta também errada. E, sei lá, vou colocar um terceiro nome aqui, Zidane. Então, nós vamos ter 4 alternativas para essa resposta, tá? Aqui, pessoal, é o seguinte, quando você tem a opção de múltiplas tentativas, ele pode tentar uma vez, pode tentar 2 vezes, e aí você vai penalizando ele por isso. Então, eu errei a primeira vez, eu não consigo mais ter 100% da nota, eu consigo ter apenas 50%. Ou não, eu vou te penalizar em 1/3 da nota, ou eu vou te penalizar totalmente, tá? Então aqui, a cada resposta incorreta, você pode definir aqui uma penalização, tá? Então vamos salvar e continuar editando. Opa, salvou. Vamos salvar aqui as mudanças. E aqui, pessoal, tem uma lupinha com mais. Então a pergunta já está pronta com as respostas e você pode clicar aqui na lupinha para você visualizar como que ficou a sua questão. Dando continuidade aqui no conteúdo, vai aparecer para vocês essa janela aqui, tá? Mostrando quais são as respostas. Então tem aqui, ó, qual é o melhor jogador de todos os tempos, foi a pergunta que nós fizemos, os nomes dos jogadores e aqui são as opções, tá? Você pode preencher uma opção, clicar em enviar e finalizar para você ver a questão. Ok, pessoal? Vamos continuar então. Próxima questão que a gente vai fazer, nós vamos adicionar aqui uma nova questão. Vamos colocar agora uma de verdadeiro ou falso, tá? Então, uma questão simples de múltipla escolha com apenas 2 opções, verdadeiro ou falso. Vamos adicioná-la aqui então, tá? Peguei aqui então um texto, né, sobre Guerra Mundial e botei a seguinte afirmativa, tá? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Coloquei aqui uma afirmativa e eu coloquei a resposta correta. A resposta certa é verdadeiro. Sim, essa afirmativa está correta, tá, pessoal? É muito simples, a mesma coisa. A penalidade de múltiplas, como só tem uma, é isso mesmo. Salvar as mudanças. Então você criou aqui a sua segunda questão. Se você clicar na lupinha, vocês não estão conseguindo ver aí, mas você vai visualizar seu questionário, se ele está certo ou errado, tá? Vamos adicionar então agora uma terceira questão. E ela vai ser do tipo associação. Então vamos adicionar aqui. Esse tipo de associação, pessoal, é aquele tipo que você relaciona a primeira coluna com uma segunda. Então você vai ter aqui a questão e a resposta, a questão e a resposta, tá? Para adiantar um pouco mais, para vocês não ficarem olhando e digitar as coisas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na última questão. Já vou voltar com ela pronta, ok? Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, já com as respostas prontas, né? Eu estou fazendo uma questão agora de geografia e a gente vai relacionar as cidades com os países, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, e pedi para embaralhar, ou seja, as perguntas e as respostas ficaram embaralhadas. Então, eu coloquei aqui Girona, que é a cidade, e eu coloquei a resposta correta. Vai ter Espanha, tá? Florença, Itália, Atenas, Grécia, Milão, Itália, Madrid, Espanha. Botei as perguntas e as respostas corretas, ou seja, a cidade e o respectivo país. Então, quando ele for montar isso na tela, vai ficar tudo embaralhado, tá? Então, vamos salvar as mudanças. Tá aqui mais uma vez a pergunta, né? Geografia. Eu posso pedir para misturar as questões. Quando o aluno for acessar esse questionário, essa ordem ela pode mudar, ela vai mudar. Cada um vai ter a sua pergunta, tá? E aí, pessoal, vai aparecer para vocês assim.
relacionar uma pergunta com a outra. Relacione as cidades com os países. Então, por exemplo, Milão, você vai ter aqui as 3 opções. Vocês perceberam que a gente cadastrou lá 2 para Espanha e 2 para Itália? Mas aqui só apareceu uma, tá vendo? Então, Milão eu relaciono com a Itália, Atenas eu relaciono com a Grécia, e vou errar, sei lá, Girona, vou botar na Grécia. Então, ele te permite você colocar as mesmas opções, tá? Misturando. Então, Florença, eu vou errar, colocar Espanha. Madrid, eu vou colocar a Grécia. Então, você conseguiu fazer o relacionamento aqui, misturado. Se você acertar o casamento da cidade com o nome correto do país, né? Pergunta e resposta correta, você vai ter todo o valor da questão, que é um ponto da questão. Cada associação dessa que você errar, você vai perdendo ponto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí essa questão, tá? Então, nós fizemos aqui as três perguntas, tá? Nós temos mais opções, vou até colocar aqui para vocês visualizarem. Temos aqui mais algumas opções que vocês vão ter que ir explorando para conhecer um pouco melhor. Falei essas 3, que são as 3 principais, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui no questionário, tá? Vou desativar a edição. Voltei aqui à página principal, então eu desativei a edição, tá, pessoal? E nós temos aqui o questionário. Então, quando você clicar no questionário, ele vai estar aqui as opções, tentativas permitidas. Então, você já pode pré-visualizar o questionário. Então, quando você clica para iniciar uma tentativa, ele fala o seguinte, ó, iniciar tentativa. Ele deixa bem claro o alerta, tá? Para o aluno, né? O questionário tem limite de 10 minutos. O cronômetro começa a contar a partir do momento que você clica em iniciar. Então, pessoal, clicando em iniciar, vai começar a contar os 10 minutos. Então, vamos iniciar uma tentativa. Aí, repara o seguinte. Aqui já começa a contar o tempo do seu questionário, tá? Aqui tem um número de questões. Você pode navegar entre as questões. Se eu estou na questão número 1, eu quero pular para... Eu não sei o número 1, eu vou pular para o número 2. Eu vou pular para o número 3, tá? Ou eu vou finalizar a tentativa. Então, vamos lá. Aqui tem a pergunta, tá? Qual é o melhor jogador? As opções. E aí, vamos lá. Vamos escolher a resposta e vamos para a próxima página. Chegou na próxima página, percebam que o primeiro foi preenchido. Repara o seguinte. Ele tem aqui a afirmativa, tá? A gente podia ter melhorado um pouco isso aqui. Podia ter escrito de uma forma diferente. Colocado assim, de acordo com a afirmativa abaixo, indique se a afirmativa é verdadeira ou falsa, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, ela é, vamos colocar falso, tá? O valor dela é 1 ponto, ela ainda não foi respondida e você pode marcar essa questão, caso tenha muitas questões para voltar depois. Próxima página. Então, você já respondeu 2, você tem ainda 8 minutos. E vamos fazer as relações. Eu vou chutar as relações aqui para vocês entenderem como que funciona, tá? Chutei as questões todas aqui e vou finalizar a tentativa. Então, repara o seguinte. A resposta número 1 está salva, 2 salva, 3 salva. Seu tempo continua rodando. Você ainda tem a opção de voltar, retornar a fazer as suas tentativas. Ou você pode enviar tudo e terminar. Quando você configurou lá com o seu tempo tem que ser 10 minutos e você tem que enviar a tentativa, se esse tempo aqui acabar, o que ele vai fazer é enviar tudo e terminar automaticamente. Como você está com tempo aqui ainda, ele está te perguntando se você quer realmente voltar para revisar ou se você quer terminar tudo. Então, vamos enviar tudo e terminar. Aí ele pergunta mais uma vez. Olha, tem uma confirmação. Uma vez enviada, você não poderá mais alterar as alternativas. Vamos enviar tudo e terminar. E aí, pessoal, essa aqui é a parte que eu queria mostrar para vocês que é a mais interessante. Tá? Ela foi finalizada. Você demorou 2 minutos e 21 segundos. Então, dá para você perceber na hora de corrigir qual que é o tempo médio que os alunos demoraram para responder as questões. Isso é muito importante porque você começa a identificar
o tempo que ele demora para responder os tipos de questões que você desenvolveu, tá? Vocês vão perceber que eles vão demorar no máximo 3 minutos, entre 3 e 4 minutos, tá? Esse é um tempo médio. Então, olha só que interessante. Você respondeu Zico, ele colocou um Vzinho aqui verde e colocou: a sua resposta está correta, a resposta correta é Zico. Automaticamente deu feedback para o aluno, mostrando que a questão já foi corrigida, tá? A nota dele, nós colocamos aqui que ele vale 3 pontos, então ele tirou 1.2. Por quê? Ele acertou a questão do Zico, ele errou a questão da guerra, ele colocou que é falso, teve um X vermelho, e ele falou que a resposta correta é verdadeiro, tá? No relacionamento, ele mostrou aqui que você errou 1, 2, 3, 4 questões e acertou apenas uma, tá? E ele colocou que a resposta correta bota aqui embaixo a resposta correta, né? O gabarito com a cidade e os países, ok? O aluno, depois que ele visualizou isso aqui tudo, pessoal, se ele fez uma tentativa só, ele vai ter esse feedback aqui. Se ele fez 2 tentativas, ele provavelmente ele vai ter esse feedback, ou você pode configurar para não ter o feedback, tá? Ele provavelmente não vai ter esse feedback aqui, só vai ter a questão da nota. E aí você pode terminar a revisão. O que é a revisão? Eu visualizei o que foi a minha questão, tá? Quais foram as perguntas e as respostas. Então, terminar a revisão. Então, tentativas permitidas, uma, tá? Foi finalizada. Numa nota de valendo 3 pontos, você tirou 1.2, ok? Vamos voltar ao curso aqui. E é isso aí. Essa é a questão do questionário, tá, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula prática aí. Eu tive que fazer várias edições do vídeo para ficar mais rápido, não ter que ficar digitando. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.